Bem, boa tarde a todos que aqui se encontram. Hoje, dia 27/5/2022, sexta-feira, às 16 horas, nós iniciamos, o estudo desta obra, Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Essa obra maravilhosa, que com certeza nos trará valiosos apontamentos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, em Petrópolis. E hoje nos compete estudar o capítulo 1. E o capítulo 1 desse livro da Sueli Caldas Schubert tem por título As Influenciações Espirituais. O som tá bom para todo mundo, né? Tá todo mundo me ouvindo bem? Então vamos lá. Antes de nós iniciarmos a leitura do livro da Sueli Caldas Schubert, eu trouxe aqui alguns aspectos para a gente ir destrinchando e relembrando algumas coisas que serão fundamentais para que a gente compreenda bem o texto do livro. Porque se você pegar o texto do livro e ler, você vai perceber que o texto não é tão grande, mas tem inúmeros itens importantes. Uma das coisas que a gente vai precisar vai do Livro dos Espíritos, tá? E quem tiver também o Consolador de Emmanuel, seria bom colocar. Então, ó, Livro dos Espíritos, o Consolador de Emmanuel, são livros que a gente vai usar, que a gente também vai dar uma olhadinha enquanto a gente está fazendo esse estudo. Então, vamos botando aí tudo junto, Livro dos Espíritos, Consolador, quem tiver também o Livro dos Médios, são livros que a gente vai pegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, esses três, Livro dos Espíritos, Livro dos Médios e o Consolador de Emmanuel. Então, como eu falei anteriormente, nós vamos iniciar fazendo um apanhado de certos assuntos que serão importantíssimos para que a gente possa compreender o texto que a Sueli Caldas Schubert colocou aqui no capítulo 1. Primeira coisa que nós vamos começar, nós vamos pegar o Livro dos Médiuns. Primeira coisa aí. Vamos pegar o Livro dos Médiuns, porque nós vamos falar sobre o intercâmbio, sobre essa influenciação. Então, nós vamos começar estudando aqui, dando uma lida, no Livro dos Médiuns, no capítulo 1 da primeira parte, item 5. Vamos dar uma olhadinha aqui do item 5 de O Livro dos Médiuns. No item 5, que a pergunta é, o título do capítulo é uma pergunta, há espíritos? E o item 5 diz assim, resta agora a questão de saber se o espírito pode comunicar-se com o homem. Então, ele faz essa pergunta. Isto é, se pode com este trocar ideias. Por que não? Que é o homem senão um espírito aprisionado num corpo? Por que não há de o espírito livre se comunicar com o espírito cativo como um homem livre com o encarcerado? Desde que admitis a sobrevivência da alma, será racional que admitais a sobrevivência dos afetos, pois que as almas estão por toda parte. Não será natural acreditarmos que a de um ente que nos amou durante a vida se acerque de nós, deseje comunicar-se conosco e se sirva para isso dos meios de que disponha? Então, aqui no Livro dos Médiuns, no item 5, ele fala da possibilidade do intercâmbio, que muitas pessoas contestam e algumas religiões também contestam, né? E ele vai colocando as razões do porquê desse intercâmbio ser possível. E ele continua, por que razão, depois de morto,
entrando em acordo com outro espírito ligado a um corpo, estaria impedido de se utilizar deste corpo vivo para exprimir o seu pensamento. Porque se somos todos espíritos, a única diferença é que um está encarnado, outro desencarnado, por que não podemos nos comunicar? Somos todos espíritos. Ah, mas um está desencarnado, mas ele continua vivo. Por que ele não pode se comunicar? É a grande questão que o Kardec está chamando a atenção aqui. E ele diz aqui, por que ele não pode se utilizar deste corpo vivo para exprimir o seu pensamento? Do mesmo modo que um mudo pode servir-se de uma pessoa que fale para se fazer compreendido. Então, ele vai colocando aqui no item 5 de O Livro dos Médiuns essas questões, chamando a atenção. Se nós pararmos para analisar, realmente, por que não? O que impede esse intercâmbio? A não ser que a pessoa acredite que com a morte tudo desaparece. Aquele que morreu desaparece. Aí sim, como é que ele poderia se comunicar? Mas desde que ele continua vivo, o que o impediria de entrar em contato? Não haveria uma coisa plausível que dissesse a ele, você não pode, eu estou vivo. Agora, aqui, a Sueli Caldas Schubert, do capítulo 1, ela vai trazer para a gente a questão 459 de O Livro dos Espíritos. Essa questão está aí no livro. O pessoal não precisa nem abrir o Livro dos Espíritos, né? Está lá no capítulo 9 de O Livro dos Espíritos. E a questão 459 diz assim, e Kardec pergunta, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Está bem de acordo com a questão número 5. Na questão número 5 do Livro dos Médiuns, Kardec diz, por que ele não vai entrar em contato conosco? E aqui Kardec faz a pergunta, influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? E os espíritos respondem, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, essa é a resposta que vem dos espíritos. Mas a gente não pode esquecer uma coisa fundamental. Nós não podemos esquecer jamais que os espíritos irão nos dirigir quando, por afinidade, estabelecermos uma sintonia que tem por base o nosso livre-arbítrio. Então, se eu estabeleço com o espírito uma sintonia, tá? Através de uma afinidade, aí sim, eles podem até nos dirigir. Por exemplo, o espírito, ele até pode entrar em contato comigo. Ele pode entrar em contato comigo. Mas se não houver uma simpatia de pensamento, vai ficar só lá no contato e eu despacho ele. Tá? Porque quando Kardec, os espíritos respondem nessa questão 459, que está aqui no livro da Sueli, quando eles dizem, eles influem muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Ah, peraí. Para ele me dirigir, eu tenho que ter estabelecido uma sintonia com ele. Então, é diferente. Eu posso entrar em contato com o espírito,
Um espírito pode, numa mesa mediúnica, entrar em contato com você, até fora dessa mesa mediúnica. Na sua casa, de repente, entra um pensamento, você entra em contato com um pensamento estranho de um espírito. Agora, deixar que esse espírito te dirija é outro departamento. Se a pessoa realmente tiver afinidade com o pensamento dele, aí ela pode sim, até ser dirigida por ele. Então tem essa questão, tá? Porque nós não somos vítimas, não há arrastamento que a gente não suporte. Agora, se eu simpatizo com o que ele fala, se eu simpatizo com o que ele pensa, eu posso me deixar levar. No início, eu acho que estou no comando. Tem esse negócio, né? No início, você acha que está no comando, só que rapidamente você perde o comando e passa a ser dirigido. Então, tem essa questão aí. Mas vamos aprofundando um pouco mais essa questão. Eu trouxe aqui um PDF para a gente aprofundando melhor esses pontos, até a gente chegar no texto propriamente dito da Sueli, que é muito importante. Mas tem umas coisinhas que a gente pode ir conhecendo, relembrando, para facilitar o nosso entendimento. No livro, tem alguns livros, gente, que, querendo ou não, seria interessante que a gente pudesse ir adquirindo aos poucos. São livros antigos, que você pode conseguir num sebinho, de um preço bem baratinho, mas que são muito importantes. Um deles é esse, O Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva. Nesse livro, capítulo 32, quem quiser anotar o capítulo, o título, seria interessante, para que a pessoa posteriormente desse uma lida no capítulo inteiro. Assegura o Espiritismo que, pelo uso do livre-arbítrio, a alma fixa seu destino, prepara suas alegrias ou suas dores. Por quê? Livre-arbítrio é liberdade. Eu posso escolher o que eu quiser. E dependendo das minhas escolhas, eu vou preparar o meu futuro. Lembra da aula que estudamos ontem? Que pode estar, né? Ou até o meu presente. A coisa às vezes vem até o presente, o momento, né? Com alegrias ou dores. E esse destino, são essas palavras que nós temos muito fortes na nossa vida, ele é resultante através das vidas sucessivas de nossas próprias ações e livres resoluções. O meu momento atual é resultante da caminhada que eu venho realizando e das escolhas que eu venho fazendo. A liberdade e a responsabilidade são correlativas, interdependentes no ser e aumentam com sua evolução. Essa é uma frase que todo mundo já ouviu. Responsabilidade com liberdade, ou liberdade com responsabilidade. As duas estão sempre juntas. E conforme o espírito vai evoluindo, as suas responsabilidades também. Quando um espírito, diz Martins Peralva, antes de reencarnar, escolhe a família, nós já sabemos disso, né? Que na maioria das vezes somos nós que participamos da elaboração da nossa reencarnação. Os espíritos de evolução mediana. Quando um espírito, antes de reencarnar, escolhe a família, o meio social e as provas de natureza moral ou física, porque tem de passar, está usando da faculdade do livre-arbítrio em concordância, no entanto, com situações e problemas do pretérito. Então, ele vai elaborar todo esse planejamento baseado em quê? Em buscar reparar, corrigir algumas coisas do seu passado que ficaram pendentes. Segundo a maneira como se comporta, junto à família, no meio social e ante as provas em referência, cria o espírito um quadro de resgates, reparações para o futuro,
Aqui daríamos em boa doutrina o nome de determinismo relativo. Por que relativo? Porque na doutrina, tudo que se refere ao homem, não é bom bater martelo, tá? Não é bom a gente bater martelo. É assim, nada muda, é assim, acabou. Então, a coisa não funciona assim. Então, o determinismo é relativo. Esse quadro, por ser relativo, pode sofrer alterações não essenciais em função da misericórdia divina e dos próprios méritos do Espírito. E ainda dentro do preceito evangélico de que o amor cobre uma multidão de pecados. Está lá da primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. E também no evangelista Lucas, capítulo 7, versículo 47, que diz assim: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque é muito amor. Então, às vezes, o espírito está lá no plano espiritual, e nós temos lá no livro Missionários à Luz um capítulo que trata do planejamento da reencarnação. Não é? Todo mundo está lembrado disso. Reencarnação de Sigismundo. E o espírito está lá participando de tudo isso. Muitas vezes você tem um planejamento. Eu tenho que passar por isso, algumas dores, né, algumas dificuldades, porque tem expiações envolvidas nisso, e a coisa é até meio pesada. Aí o sujeito reencarna. Mas chegando aqui, ele tem 3 atitudes que ele pode tomar. Uma delas, não cumprir nada do que foi planejado. Não cumprir nada. Livre-arbítrio, faz muito pouquinho, muito pouquinho. Ou então, ele cumpre só aquilo que está ali, exatamente igual. Ou então, ele avança muito além daquele básico que foi planejado. Porque ninguém reencarna sem um tipo de um planejamento. Tipo assim, jogando milho para os pássaros. Não. Tudo é muito bem organizado. Quem está estudando o livro Memória Suicida, quem lê o livro Missionários da Luz, vê o trabalho da espiritualidade, né, junto ao espírito, nesse planejamento da nova etapa que ele vai enfrentar. Então, se o sujeito realmente avança nesse planejamento e trabalha com uma coisinha chamada amor, né, de uma forma muito intensa, coisinha forma de falar, usando essa faculdade do espírito, que é a sua capacidade de amar, ele vai cobrir muito daqueles problemas que ele tinha. Por isso que na primeira carta de Pedro ele diz: o amor cobre uma multidão de pecados. E Lucas traz as palavras de Jesus no capítulo 7, versículo 47. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque é muito amor. Ele está se referindo a uma mulher que entra numa sala, numa casa de um companheiro lá, amigo de Jesus, aonde Jesus está almoçando, e essa mulher trata Jesus com carinho, e Jesus percebe o amor que ela tem dentro dele, dentro do coração dela. E ela não era uma mulher de uma vida muito regular, né? Mas ela tem muito amor. E aí Jesus disse: muitos pecados são perdoados porque ela muito amou. Então o amor cobre a multidão de pecados. Por isso que esse determinismo é relativo, em função da misericórdia divina. Como pode também aquele sujeito que fez um planejamento e, na realidade, ele não deu a mínima atenção, ele pode se comprometer cada vez mais. E, de repente, aquele planejamento talvez tenha que ser o quê? Enxertado com outras coisas, com outras dores que nem estavam no planejamento. Tem pessoas que reencarnam e vamos dizer assim, se comprometem com certas coisas que não estavam no histórico dela.
e complicam aquele momento dela. E quando desencarnam, levam consigo compromissos que não estavam na sua história. É esse tipo de coisa aí, tá? Continuando aqui. Vamos lá. O livre-arbítrio não é absoluto, nós sabemos disso, mas sim relativo também. Nós não podemos tudo, tá? E ele é, desculpe, ele é relativo à posição ocupada pelo homem na escala dos valores espirituais. Se eu sou um espírito de evolução mediana, o meu livre-arbítrio vai até um ponto. Se eu sou um espírito evoluído, o meu livre-arbítrio tem muito mais capacidade, né? Então, se é um espírito ainda muito primitivo, ainda nos primeiros degraus evolutivos, o livre-arbítrio dele é bem menor. Então, o livre-arbítrio não é absoluto. O homem que se torna criminoso sobre a influência, olha aí o título do trabalho de hoje, as influenciações espirituais. O homem que se torna criminoso sobre a influência oculta de um obsessor é também responsável ante as leis divinas, porque cedeu às insinuações cruéis da entidade que lhe armou o braço. O homem, olha aí, a pergunta 459, influi os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Muito mais do que imaginais, influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. E por que influem? Porque eu estabeleço uma afinidade com ele e isso vai levar uma sintonia. Então ele cedeu, ele não foi violentado, cedeu às insinuações cruéis da entidade que lhe armou o braço, uma vez que poderia resistir e tinha capacidade para isso, ao assédio mental do espírito. No Livro dos Espíritos, na questão 845, Kardec faz a seguinte pergunta: as predisposições instintivas que o homem já traz, olha só, que o homem já traz, mostrando que nós já temos em nós condições para fazer frente, né? Que o homem já traz ao nascer, não são obstáculos ao exercício do livre-arbítrio? E eles respondem: as predisposições instintivas são as do espírito antes de sua encarnação. Conforme seja ele mais ou menos adiantado, elas podem solicitá-lo a atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Então, dependendo do meu grau evolutivo, eu posso me fazer acompanhar por espíritos que simpatizam com as coisas que eu gosto, com as coisas que eu conheço. Mas aí ele coloca lá uma observação: não há, porém, arrastamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Então, a nossa faculdade vontade, ela pode enfrentar e rebater qualquer avanço do adversário, desde que eu queira realmente fazer isso. Então, eu não estou à deriva. Mesmo eu tendo um grau evolutivo não muito alto, posso estabelecer contato com espíritos semelhantes a mim. Mas a minha vontade de resistir pode me tornar livre deles, porque basta querer. E querer é poder. Por isso que não existe vítima. Por isso que não existe arrastamento irresistível. Deus nos deu essa faculdade de vontade. Para que eu não diga assim, eu não venha dizer assim, não tive culpa. Tá? A responsabilidade
no entanto, não tem a mesma dimensão para todos os homens, nem para todos os atos. Vai depender o quê? Do grau evolutivo. A justiça divina faz as necessárias e sábias diferenciações, em consonância ainda com o preceito de Jesus. Ao que mais recebeu, mais será exigido. Então, não tem infelicidade. A própria justiça divina faz essas diferenciações. Lembra na oração do Pai Nosso? Perdoa-nos, Senhor, da mesma maneira que eu tenho perdoado. Então, aquele que muito recebeu, mais responsabilidades terá. Aquele que menos recebeu, parábola do talento, né? A justiça divina vai fazer os ajustes necessários. Mas quanto mais o espírito vai evoluindo, maior a sua liberdade e também a sua responsabilidade. No livro O Consolador, de Emmanuel, a pergunta 132 alguém tem aí o livro de Emmanuel Consolador que possa ler para mim essa pergunta e essa resposta? Está no item chamado experiência. Faz a leitura devagar, tá bom? Para mim, por favor. Essa é a 32, né? Isso. Há o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana? Resposta: determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos para a elevação e redenção dos homens. Esse determinismo nós podemos considerar como processo evolutivo. Todos os espíritos precisam trabalhar, buscar a sua evolução. Pode continuar. O primeiro é absoluto, nas mais baixas camadas evolutivas. E o segundo amplia-se com os valores da educação e da experiência. Acresce observar que sobre ambos pairam as determinações divinas, baseadas na lei do amor, sagrada e única, da qual a profecia foi sempre o mais eloquente testemunho. Não verificais atualmente as realizações previstas pelos emissários do Senhor há 2 e 4 milênios no divino simbolismo das Escrituras? Estabelecida a verdade de que o homem é livre na pauta de sua educação e de seus méritos, na lei das provas, cumpre-nos reconhecer que o próprio homem, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo da sua existência, gravando-o ou amenizando-lhe os rigores, até poder elevar-se definitivamente aos planos superiores do universo. Perfeito, né? Então, quando ele fala aqui, o primeiro é o determinismo. Ele é absoluto, nas mais baixas camadas evolutivas, antes do espírito ter consciência de si mesmo, né? Então, ele vai passar por aquilo e que tem que passar, ele não tem consciência de si mesmo, ele é guiado, podemos dizer assim. E o segundo, que é o livre-arbítrio, ele vai se ampliando com os valores da educação e da experiência. Então, a partir do momento que eu vou me educando, que eu vou adquirindo experiência, o meu livre-arbítrio vai se ampliando. E lá no último parágrafo que o William leu, ele diz, né? O próprio homem, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo da sua experiência. Ele organiza o quê? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer comigo? E eu não posso, e o determínio está em que eu não posso fugir disso. É a tal das consequências. O que é a dor? O que é o sofrimento? É uma consequência natural dos atos que eu pratiquei. Como eu vou fugir disso? Não tenho como.
é da lei. Eu sou responsável pelos atos que eu pratiquei. Então, nisso, há um determinismo. E eu posso agravar ou amenizar esse rigor até chegar à condição de espírito puro, tá? Então, é muito esclarecedor. E no Livro dos Espíritos, eu vou pegar aqui o Livro dos Espíritos, porque essa questão 122, ela é uma questão que traz os aspectos para a gente observar, muito importante. Tá lá, questão 122 de O Livro dos Espíritos. Ela diz assim, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. Como podem os espíritos, em sua origem, tá? Quando ainda não têm a consciência de si mesmo, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um lado que para outro? E eles vão responder assim. Eles vão dar uma resposta em 2 ou 3 partes. Então, a gente vai analisar cada parte. A primeira parte, eles dizem assim, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Então, à medida que ele vai tendo consciência de si mesmo, esse livre-arbítrio vai se desenvolvendo. E aí, o Martins Peralva, nesse livro também muito importante, Estudando o Evangelho, no capítulo 30, ele começa com uma passagem do Evangelho de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Está lá em João, capítulo 8, versículo 32. E ele diz assim, o livre-arbítrio é a faculdade que permite ao homem edificar conscientemente o seu próprio destino, possibilitando-lhe a escolha na sua trajetória ascensional do caminho que desejar, limitado a princípio. Olha o que diz aqui no Livro dos Espíritos. Se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Limitado a princípio. Vai se expandindo à medida que o homem cresce em espiritualidade. Quanto mais evoluído o ser, mais amplo o seu livre-arbítrio, maior o seu direito de fazer certas escolhas no campo da vida, assumindo, assim, pouco a pouco, o comando definitivo de sua ascensão. Livre-arbítrio e responsabilidade individual desenvolvem-se simultaneamente no aprendizado humano. Antes de ter consciência de si mesmo, o homem não tem livre-arbítrio. O homem de evolução primária tem o livre-arbítrio limitado, restrito, né? Então, antes de ter consciência de si mesmo, o homem não tem livre-arbítrio. Mas, à medida que ele vai adquirindo essa consciência, o seu livre-arbítrio vai se desenvolvendo. Agora, aquele homem ainda de evolução primária tem o livre-arbítrio restrito. O homem de evolução mediana tem sua esfera deliberativa menos restrita, né? O homem evolvido é o homem mais evoluído, é o que já se libertou e corrigiu. Provas e expiações, disciplinações e corretivos foram-lhe o caminho para a libertação definitiva. Então, para que esse homem tenha se libertado, para que ele seja um homem evolvido, ele teve que passar por tudo isso aí. Provas, expiações, disciplinações, para que ele pudesse alcançar essa liberdade. Nada mais deve esse homem à lei e colabora na sociedade para que se restaurem a justiça e a fraternidade, a harmonia e o progresso. É livre para agir, porque discerne o bem do mal, a verdade da mentira, à luz da sombra. E a sombra é a ignorância. Vamos voltar aqui do Livro dos Espíritos, da questão 122. Continua assim. Não haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa estranha à vontade do espírito. A causa não está nele, mas no exterior, nas influências a que ele cede
em virtude de sua espontânea vontade. Isso está em acordo com a questão 459 de O Livro dos Espíritos. Se o espírito estabelece essa afinidade com outro espírito, simpático às suas tendências, se as tendências desse espírito forem mais, olha aí, ele vai ter problemas. Então, o que ele diz aqui? A causa não está nele, mas no exterior, nas influências a que ele cede em virtude de sua espontânea vontade. Isso nesse período da ignorância. Esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação e outros a resistiram. Lembra da história do Adão e Eva? Aquela imagem, né? Aquela figura da queda do homem. Eles estão no paraíso, Eva é tentada pela serpente, não é? E ela desobedece à lei. Ela vai falar com Adão. E Adão, o que ele faz? Ele não a questiona. Ele não diz, poxa, Eva, você não poderia fazer isso? Olha a lei do pai. Não, ele se deixa influenciar. Ele cede à vontade da Eva e come a maçã. Infringe a lei, né? Quando ele tinha condições de resistir. Então, isso relembra essa figura da queda do homem do pecado. Uns cedem à tentação e outros já resistiram. E aqui o Leon Denis, no livro O Problema do Ser e do Destino, no capítulo 22, que trata do livre-arbítrio, ele também vai trazer para a gente algumas considerações. Ele vai dizer, a liberdade é a condição necessária da alma humana que sem ela não poderia construir seu destino. Porque se o homem não tem liberdade, ele vai estar sendo sempre o quê? Instrumentalizado. Então, como é que alguém pode cobrar dele uma responsabilidade? Sem liberdade, não há responsabilidade. A liberdade e a responsabilidade do ser são interdependentes e aumentam com sua elevação. Você vê que vários espíritos falam a mesma coisa, né? É a responsabilidade do homem que faz sua dignidade e moralidade. Sem ela, não seria ele mais do que um autômato, um joguete das forças ambientes. A noção de moralidade é inseparável da de liberdade. A responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência, que nos aprova ou censura, segundo a natureza dos nossos atos. Não há juiz mais terrível que a nossa própria consciência. A inteligência e a vontade chegam pouco a pouco a predominar sobre o que a nossos olhos representa a fatalidade. Porque isso aqui é muito interessante, me veio agora uma lembrança de algumas coisas. Às vezes uma criatura, ela nasce, e eu falo isso porque é uma coisa que está muito próxima do meu entorno, né? Com algumas pessoas que eu vi acontecer. Uma pessoa, ela reencarna numa determinada família. E essa família tem lá suas problemáticas. E aí, de repente, alguém nessa família está lutando muito para se desvencilhar do que a grande parte da família já considera uma fatalidade dentro da família, que é mais ou menos assim. As mulheres dessa família, todas elas acabam, entre aspas, arrebentando com a sua vida. As mulheres dessa família, todas elas têm o mesmo destino. E se você olhar para a história daquela família, você vai reparar que realmente tem uma lista de bisavó, avó, mãe, tia, prima, que tá, sabe, aquela coisinha, todo mundo cumprindo com aquele caminhar. Mas aí aparece alguém nesse contexto que diz assim, comigo não vai acontecer, comigo vai ser diferente. E briga muito para fazer diferente. Mas você percebe que o entorno mantém-se ali. Olha, eu já vi esse filme,
Já vi esse filme. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. E você vê que aquela pessoa, ela tem inteligência e tem vontade e bateu o martelo que com ela não vai ser assim. Entendeu? Então é isso aí. A inteligência e a vontade chegam pouco a pouco a predominar sobre o que a nossos olhos representa fatalidade. Então muita gente tem aquele detalhe, filho de peixe, peixinho é. Não é. Não é. Mas se você acreditar nisso, aí vai ser. Mas se você exercer a sua... Não vai ser. Eu tenho inteligência e tenho essa potência, vontade para fazer diferente, para fazer como eu quero. O livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade da consciência. Para sermos livres, é necessário querer sê-lo. É preciso ter vontade. E fazer esforços, é claro, não basta apenas ficar lá adiando. É preciso colocar em prática essa vontade. Fazer esforços para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão da ignorância, que assombra. Aquela ignorância, filha de peixe, peixinho é. E das paixões inferiores, substituindo o império das sensações e dos instintos pela razão. Entendeu esse texto do Leon Denis? Gente, se alguém quiser falar alguma coisa, é só ligar o microfone, falar, depois desliga de novo, tá bom? Então, nós podemos ser e fazer o que quisermos, mesmo que o mundo diga, você é incapaz. Você não tem essa capacidade. Você não pode. Tá? O espírito se torna bom ou mal pela sua... Esse mal ignorante, tá, gente? Se permanece na ignorância, pela sua própria vontade. E só pode expressar, faltou um R aí, um R, essa vontade quando tem consciência de si mesmo, tá? Agora a gente vai para o livro da Sueli. Sueli Caldas Schubert, capítulo 1, primeiro parágrafo. Ela diz assim: a assertiva dos espíritos, Allan Kardec, demonstra que, na maioria das vezes, estamos todos nós encarnados agindo sob a influência das entidades espirituais. Ela está falando da questão 459, né? De um livro dos Espíritos que está aqui acima. Que se afinam com o nosso modo de pensar e de ser, ou em cujas faixas vibratórias respiramos. Lembra daquele PDF que eu mandei para vocês no dia 16 de maio? Falando sobre sintonia, né? Então, tá lá, pensamento em sintonia. Então, nós, os encarnados, agimos muitas vezes sob a influência de entidades espirituais que se afinam com o nosso modo de ser e de pensar. É a tal da sintonia. Ou em cujas faixas vibratórias respiramos. Lá naquele PDF fala das faixas vibratórias. Aí eu vou continuar aqui com outro texto que vai trabalhar. Esse texto é fantástico. Esse autor aqui, ele é um cientista formado em física quântica. Ele já esteve no CIOI há muitos anos atrás. Foi convidado para fazer um encontro de mediunidade e depois ele retornou para fazer um encontro de ciência espírita. Foram 2 encontros que ele teve no CIOI. Ele é maravilhoso. Foi nessa época que eu comprei esse livro dele. A influência dos espíritos no nosso dia a dia. Inclusive, o meu livro tem até uma dedicatória que ele fez para mim. No capítulo 2, ele fala a mente dos espíritos. Então, ele vai dizer o seguinte: uma onda pensamento irradiada pela mente de um espírito propaga-se pelo espaço até ser captada pela mente de outro, algumas vezes distante
milhares de quilômetros. Olha isso. Você irradia uma onda pensamento. Essa onda pensamento vai se propagar pelo espaço até ser captada pela mente de outro espírito, algumas vezes distante milhares de quilômetros. Se essa onda pensamento for simpática a esse espírito que captou, estabelece aí uma afinidade, tá? Ah, eu tô no Brasil e ele tá lá na Austrália. Não tem problema. Espíritos mais evoluídos conseguem captar mais facilmente as ondas pensamentos daqueles que lhes são inferiores. Inclusive, naquele PDF também explicamos isso. Os espíritos inferiores, ao contrário, não conseguem captar as ondas pensamentos emitidas pelos seus superiores hierárquicos. Então, os espíritos, a não ser que os espíritos emissores, aqueles que são mais superiores, por vontade específica, reduzam a frequência da onda irradiada para valores que possam ser detectados. Então, se eu sou um espírito inferior, eu não consigo captar com facilidade uma onda pensamento de um espírito superior. Esse espírito superior vai ter que ir reduzindo a frequência da onda irradiada para valores que eu possa detectar. Daí, os amigos espirituais nos convocam a buscar, estudar, melhorar espiritualmente, moralmente, para que a gente possa elevar um pouco mais as nossas ondas de pensamentos, para não sacrificar tanto os espíritos superiores, não é? Assim evita que eles tenham que reduzir demais. Então, se a gente subir um pouquinho, eles não precisam descer tanto. Imagina Jesus, a redução que ele teve que fazer para estar entre nós naquela época, né? Para valores que nós, os inferiores, possamos detectar. Porque a gente não consegue jogar a nossa onda pensamento lá em cima para poder perceber dos superiores, né? E no livro Pensamento e Vida, que é outro livro que nós devemos adquirir, Emmanuel diz assim: assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Quando a gente escuta isso, dá uma tristeza, porque às vezes a gente está numa maré braba, está numa situação difícil, e aí a gente diz assim: ah, meu Deus do céu, tem alguém fazendo alguma coisa contra mim. Mas não. Nós é que assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Somos nós que atraímos isso. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Aí tem aquele pessoal que diz assim: ah, meu Deus, eu só atraio coisa ruim. Aonde anda a minha onda pensamento? Aonde é que ela anda? Por que eu não busco elevá-la para entrar numa outra frequência melhor? Se eu estou numa onda ruim, como o povo diz por aí, é porque a minha onda pensamento está por aqui, bem no rasinho. Quem é que ela vai captar? Outras ondas pensamentos semelhantes, análogas à minha. Não tem como fugir. Lembra que nós falamos antes? Eu posso mudar a história se eu tiver vontade, porque querer poder. Mas o próprio Evangelho, no Livro do Espírito, dizem também, né? São tão poucos os que têm realmente uma vontade. Às vezes a nossa vontade está só aqui, ó, na boca.
não está na ação. Então, sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Entendeu? Eu não sou vítima. Eu também não sou um estrangeiro que caía ali de paraquedas. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem quando eu estou repelindo, tá? Ou para o mal quando eu estou atraindo, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Somos legião. Somos legião. Volto a falar, se alguém quiser falar alguma coisinha, fazer um comentário, fica à vontade. Somos legião. Lembra quando Jesus estava com seus companheiros a caminho de uma aldeia e um homem o procurou quando ele parou e começou a conversar com as pessoas ali, trazendo um filho que estava dominado por espíritos terríveis. Uma hora os espíritos jogavam ele no fogo, outra hora jogavam eles na água, fazendo o filho dele sofrer demais. E aí o Senhor implorou a Jesus que conversasse com aquele espírito, que tentasse ajudar o filho dele de alguma forma, porque o filho dele estava vendo a hora que o filho dele iria morrer. E Jesus, com todo o amor do coração, se dirigiu ao rapaz, mas ele sabia o que estava em volta do rapaz. E ele pergunta mais ou menos assim: quem sois vós? E o espírito que estava à frente daquele grupo disse: somos legião. Por quê? Havia um grupo de espíritos ali, entre eles a própria, entre aspas, vítima, que tinham toda uma afinidade, tá? Tinham toda uma afinidade. Por isso ele disse: somos legião, somos a soma de muitos. Aqui não tem vítima. Ele nos atraiu. Ele primeiro atraiu um, daqui a pouco atraiu o outro, daqui a pouco tinha uma legião. Ele é vítima? Não. Tudo começou quando? Quando ele emitiu a primeira onda pensamento. Então nós somos sempre a soma de muitos. Somos legião. Expressamos o pensamento de milhares de criaturas. E milhares de criaturas expressam o nosso pensamento. Emmanuel é perfeito nessa construção. O desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. Então, o desejo, né? Alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos segundo sempre o nosso livre-arbítrio. Não é? Vamos lá de novo para obsessão e desobsessão da Sueli Kadoshub. Agora, o parágrafo 2. Por isso que eu falei para vocês, o texto é relativamente pequeno, mas tem muita coisa para a gente avaliar. Aqui no parágrafo 2 diz assim: isto não nos deve causar admiração, pois se analisarmos a questão sob o aspecto puramente terrestre, chegaremos à conclusão de que vivemos em permanente sintonia com as pessoas que nos rodeiam, familiares ou não, dos quais recebemos influenciações através das ideias que exteriorizam, dos exemplos que nos são dados e também que influenciamos com a nossa personalidade e pontos de vista. Então tá aí, expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Continuando aqui na leitura dos textos, e aí continua Vladimir Sanches, no capítulo 5, influência dos pensamentos alheios do nosso dia a dia.
Pensamos continuamente de maneira independente dos outros, mas quando recebemos pensamentos externos que se combinam com os nossos, sentimos toda a pressão da superposição de ideias ou do reforço de ação. Daí, partimos com intensidade redobrada para a concretização dos atos ditados por nossa mente, independente da qualidade moral deles. Temos então pensamentos? Aí vem a famosa pergunta, né? Temos então pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Porque ele aqui disse, né? Pensamos continuamente, mas quando recebemos pensamentos externos que se combinam com os nossos, estabelecemos afinidade e sintonia, sentimos toda a pressão da superposição de ideias ou do reforço da ação. Daí partimos com intensidade redobrada para a concretização dos atos ditados por nossa mente, independente da qualidade moral deles. E aí se faz aquela pergunta: temos então pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Evidentemente, porque é o espírito quem pensa. Como existem mais ou menos cerca de, são os cálculos que os especialistas fazem, né? 22 bilhões de espíritos, encarnados e desencarnados, interagindo entre si na área de influência gravitacional do planeta Terra, tá? Esses seres inteligentes pensam e irradiam seus pensamentos para o espaço, na forma de ondas mento-eletromagnéticas. Quem quiser estudar sobre isso, tem lá o Mecanismo da Mediunidade de André Luiz, com as mais diversas frequências. Algumas dessas frequências podem ser captadas pela faixa de emissão-recepção de frequência de ondas, pensamento de indivíduo. Lembra? Nós falamos sobre isso? Podemos captar a quilômetros de distância. Por isso, vários pensamentos chegam à mente ao mesmo tempo, sobre o mesmo tema, pela afinidade que aí encontram. Então, deixa o telefonezinho tocar aqui. Nós estamos em contato com o mundo. A rede internet está ligada. Nós emitimos pensamentos e vários pensamentos chegam à nossa mente ao mesmo tempo, sobre os temas mais variados, pela afinidade que aí se encontram. Tem um livro, eu vou só citar para vocês, eu não vou ler, porque ele é muito interessante, que ele vai tratar aqui sobre um aspecto que a publicação de mensagens semelhantes. Esse livro é esse aqui, eu não sei se está dando para vocês verem. Energia. É um autor que tem muitas polêmicas sobre ele, mas tem alguns livros dele muito bons. Esse é um deles. Energia, do Robson Pinheiro. No subitem 2, ele vai dizer sobre, eu vou ler só um pedacinho. Ele diz aqui: eis porque encontramos muitos pensadores de boa fé, sejam escritores, médios, cientistas, que ao descrever suas teses, fazer abordagens ou exprimir pensamentos pela linguagem escrita ou falada, parecem valer-se de pensamentos e até de frases inteiras já vistos, expressões ou escritos. Isso ocorre porque se sintonizaram com as correntes mentais circundantes da atmosfera magnética planetária e beberam diretamente da fonte de inspiração universal. Então, aí ele diz, sem deixar de considerar a capacidade individual e a influência dos benfeitores espirituais, essa razão pela qual mais de uma pessoa, ao mesmo tempo, em diversas partes do globo, reivindicam uma descoberta ou autoria de uma obra. E é muito interessante essa introdução que ele faz.
Vários pensamentos chegam à nossa mente ao mesmo tempo, muitas vezes, sobre o mesmo tema, pela afinidade que a encontram. Então, na mente do indivíduo, sempre há pensamentos que nos são próprios, acompanhados de outros provenientes de diferentes personagens e que caracterizam influência externa. Então, de repente, você está fazendo uma pesquisa, você escreve um texto, faz as suas reflexões e daqui a pouco um outro companheiro vai dizer assim: ih, rapaz, olha só, eu estou fazendo um estudo sobre esse tema e cheguei às mesmas conclusões que você. Poxa, de onde você tirou isso? Olha aqui como os fatos estão batendo. E esses pensamentos podem até ser, em determinadas condições, conflitantes entre si. A dinâmica, o mecanismo de absorção de um pensamento de origem externa pela mente de um espírito receptor mostra que é praticamente impossível distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos. Vimos que o espírito humano, nativo da Terra, né, já teve milhares de reencarnações sucessivas. Ora, nesse período de tempo, muitas informações foram codificadas. Durante esses milhares de reencarnações, muitas informações foram codificadas e armazenadas na faculdade de memória. Aula de ontem também, lembra? Consciente que captura, mas não retém, envia para o subconsciente, que dependendo da informação que chegar, se for daquelas muito tenebrosas, ele manda para o inconsciente. Se for uma mais leve, fica lá no subconsciente, que o consciente pode sacar a hora que quiser. Percebeu? E ao longo das nossas... E do inconsciente, naquele porão, lembra que falamos também do porão profundo? Estão armazenadas todas as nossas experiências de todas as nossas reencarnações, desde que alcançamos a idade da razão e tivemos consciência de nós mesmos. Assim, quando uma informação na forma de ideia tipo, muito sucinta, chega na mente do espírito, aí encontra um acervo de dados que lhe permite a expansão dela, enriquecendo-a de detalhes explicativos. Quando a informação recebida fica completa, recheada de pormenores significativos, torna-se diferente da ideia tipo original, embora sua essência seja mantida. Então, o que é essa ideia tipo? Por exemplo, eu vou falar da reencarnação. Minha ideia tipo. E aí eu começo a trabalhar. Reencarnação, Aquele tema, eu vou acrescentando informações que eu recebo de outros e informações que eu vou pesquisar. Daqui a pouco eu estou escrevendo uma tese sobre a reencarnação. Então, eu comecei com uma frase, com um texto de 2, 3 linhas. Agora, eu tenho uma tese, tá? Então, a minha tese está bem diferente daquela ideia original, da ideia tipo. Embora a sua essência, que é para falar das transmigrações progressivas, seja mantida. Daí eu já não vou poder mais distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos. Isso tem uma justificativa muito importante. Se fosse possível distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos, tá? Por quê? Porque vai dar problema. Poderia, aqui depois que nos são sugeridos, deveria ser uma vírgula. Eu botei um ponto, mas é uma vírgula. Poderíamos sempre justificar nossas más ações como tendo sido provocadas por influência de terceiros. Entendeu? Se eu pudesse separar, eu diria, não. A culpa não é minha, a culpa é do outro. Eu sou uma vítima indefesa. Ou seja, se fosse possível distinguir os pensamentos que são contrários às leis naturais, sempre atribuiríamos nossos atos malévolos à ação e influência dos espíritos externos, menos evoluídos. Eu jamais diria, não, esse pensamento foi meu.
Fui eu que tive. Estaríamos, portanto, transferindo responsabilidade a terceiros, o que não pode ocorrer, pois responsabilidade não se transfere, se assume. Qualquer que seja a ação que praticamos, boa ou má, ela é responsabilidade exclusiva nossa. Por isso, sempre temos que prestar contas à nossa consciência dos atos que praticamos. Daí a impossibilidade de distinguirmos se o desejo expresso em ação exteriorizada foi nosso ou do espírito, comunicante que interagiu conosco. Mesmo quando a ideia, a ação ou mensagem é formada na nossa mente, ela ainda dispõe dos trabalhos desenvolvidos pelas faculdades, livre-arbítrio e força de vontade, para exteriorizá-lo ou não. Eu tive um pensamento negativo. Eu tenho duas faculdades, livre-arbítrio e força de vontade. Não. Esse pensamento que eu tive agora é horrível. Eu não vou exteriorizá-lo. Ou então, eu vou sim, eu quero que todo mundo saiba. Eu tomei a decisão. E esse livre-arbítrio e essa força de vontade são faculdades nossas, e não do espírito comunicante que conosco interagiu. Por isso a falta de justificativa racional para atribuir nossas más ações à influência de outros semelhantes menos evoluídas. Tá? Porque essa justificativa de que a culpa é dele e não é minha, não é uma justificativa racional. Já que eu tenho a possibilidade de cancelar aquele pensamento, ou pelo menos a liberação dele. Espera aí um instantinho, gente, que eu vou só acender a luz aqui. Então, eu sou sempre responsável. Vamos lá ao livro da Sueli Caldós Schubert. Ela vai dizer assim: quando acontece de não conseguirmos exercer influência sobre alguém de nosso convívio e que desejamos se conduza sob o nosso prisma pessoal, sob a nossa vontade, né? Via de regra, tentamos por todos os meios convencê-lo com argumentos persuasivos de diferente intensidade, a fim de lograrmos o nosso intento, né? Eu quero que todo mundo faça o que eu quero. Natural, portanto, ocorre o mesmo com os habitantes do mundo espiritual. Ora, se eu quero forçar a barra para alguém fazer a minha vontade, isso também acontece com os habitantes do mundo espiritual, já que são eles os seres humanos desencarnados. Muitas vezes eles também querem que outros desencarnados, ou que nós, os encarnados, façamos a vontade deles, da mesma jeitinho. Não tendo mudado esses desencarnados, né, pelo simples fato de deixarem o volo carnal. Eles continuam pensando e agindo como pensavam e agiam quando estavam encarnados. A sua maneira de pensar e as características da sua personalidade, eles continuam sendo o que foram. E no livro Diversidade dos Carismas, no capítulo 2, Mini Biografia, tem um item chamado Os Espíritos são Gentes. E o Hermínio de Miranda diz assim: os espíritos não são brinquedos infantis, mas indivíduos dotados de um claro propósito na vida e que escolhem seus médiuns com uma melhor instrumentação para alcançar os objetivos que têm em mente. Essa observação, aliás, contém outras implicações que é bom colocar logo aqui. A de que os espíritos são gente como qualquer um de nós. Embora alguns estejam colocados muitos patamares acima de nós, enquanto outros estão 2 ou 3 degraus abaixo. Não se trata de expor uma hierarquia de valores para exaltar alguns e denegrir outros. Isto é uma realidade pura e simples, que é bom admitir logo para facilitar as coisas. Os espíritos são gente como a gente, tá? Então, cuidado com isso. Se eu tenho tendências a fazer isso, alguém no plano espiritual tem também. Eles são gente como a gente. Vamos voltar aqui ao livro da Sueli. Assim, vamos encontrar, desde
a atuação benéfica de benfeitores e amigos espirituais que buscam encaminhar-nos para o bem até os familiares, que, vencendo o túmulo, desejam prosseguir gerindo os membros do seu clã familiar. Entenderam? Papai e mamãe desencarnaram, eram dominadores. Toda a família tinha que fazer tudo o que eles queriam. Papai e mamãe desencarnou. Ai, meu Deus, estou livre. Pode ser que não. Pode ser que não. Olha aqui. E até os familiares que vencendo o túmulo é o quê? Continuam vivos. Desejam prosseguir gerindo os membros do seu clã familiar. Eles são gente como a gente. Seja com bons ou mais maus intentos, bem como aqueles outros a quem prejudicamos com atos de maior ou menor gravidade, nesta ou em anteriores reencarnações, e que nos procuram no tempo e no espaço. Aula de ontem que nós tivemos, para cobrar a dívida que contraímos. Por sua vez, os que estão no plano extrafísico, na erraticidade, os desencarnados, também se acham passíveis das mesmas influenciações, partidas de mentes que lhes compartilham o modo de pensar, ou de outras que se situam em planos superiores. E no caso de serem ainda de evolução mediana ou inferior, de desafetos de seres que se buscam intensamente, pelo pensamento, num conúbio de vibrações e sentimentos incessantes. Essa permuta, essa troca, é continuar. E cabe a cada indivíduo escolher, optar pela onda mental com que irá sintonizar. É aquele detalhe. Tem como evitar sintonizar? Não. Não. Não há como evitar sintonizar. Agora, você pode escolher com que onda você irá sintonizar. Portanto, diz Sueli, a resposta dos Espíritos a Kardec, à questão 459 do Livro dos Espíritos, nos dá uma noção exata que a resposta é: muito mais do que imaginais influem a tal ponto os espíritos que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, portanto, a resposta dos espíritos a Kardec nos dá uma noção exata do intercâmbio existente entre os seres humanos, seja ele inconsciente ou não, mas de qualquer modo, real e constante, tá? Lembra quando Paulo disse que nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas? Não temos como evitar estarmos cercados por uma multidão de testemunhas. Não temos como evitar o contato com as outras ondas de pensamentos, mas podemos selecionar com quais ondas eu vou estabelecer sintonia. Entendeu? Eu vou recomendar para vocês 2 livros e 2 capítulos. Um livro. Esse livro, vocês devem conhecer. Minha Mente e Meu Mundo, do Walter Barcelos, capítulo 4. Quem tiver esse livro, tá? Se eu achar em PDF, é meio difícil, mas Minha Mente e Meu Mundo, de Walter Barcelos, capítulo 4. Leiam esse capítulo. E leiam de novo, quem ainda não fez, aquele PDF que eu mandei para vocês do dia 16 de maio, que tem por título Pensamento e Sintonia. Que vocês, ao lerem esse capítulo do livro e esse PDF, vocês vão amarrar tudo isso aí que nós conversamos hoje. Eu gostaria de saber a opinião de alguns de vocês sobre o tema, sobre o que nós conversamos aqui, antes da gente encerrar. Alguém se habilita aí para fazer algum comentário, traçar algumas considerações? Ninguém? Eu acho que, assim, Rose, acho que caminha muito bom.
essa linha de raciocínio que você vai traçando com essa sua pesquisa, maravilhosa, né, aliás, vai dando bastante embasamento para o entendimento muito maior, né? Porque acaba a gente fica muitas vezes ali limitado a uma ou duas literaturas, e quando a gente vê, tem muito mais coisa por trás, né? Então, acho que essa questão dessa pesquisa que você sempre faz, eu acho incrível, assim, eu aprendo demais, eu fico assim, nossa, eu gosto muito. E a gente repara quando o Robson Pinheiro, foi o Robson Pinheiro nesse livro, falou sobre vários autores estarem tratando do mesmo tema, porque a ideia ativa está ali e as ideias estão aqui circulando. Então eles vão captando, então você vai encontrar esse tema em várias obras que vão se complementando. Muito interessante. E aí tem gente que acha que, isso é plágio. A história do plágio, né? Não é o plágio. A ideia está presente nessa grande, ele fala, na grande biblioteca sideral, onde se encontram essas ondas pensamentos. Basta que você eleve o seu padrão, entendeu? O padrão da tua onda pensamento. Se você elevar, você vai captando ondas de espíritos mais evoluídos. Quando você cai no estudo, você cai na pesquisa, você vai captando isso. Às vezes você está ali fazendo um estudo, discutindo ou pensando, né, sobre um tema, daqui a pouco entra uma ideia na sua cabeça. Entendeu? Aí você lembra de um livro, vem um exemplo, um comentário que pode enriquecer aquilo que você está falando, porque você subiu. O ideal seria que a gente subisse e ficasse, mas o nosso elevador ainda tem em descer um pouquinho, entendeu? Vai chegar um dia que ele vai subir e vai ficar aqui, mas ele já fica assim. E é natural, nós somos espíritos de um planeta de provas e expiações ainda. Ainda é difícil para a gente, né? Subir e ficar. Mas se a gente exercitar essa subida, sacrifica menos os espíritos superiores, porque não precisam descer tanto. Carmen, gostaria de falar alguma coisa? Não estou conseguindo. Tá ligado. Isso. Agora eu consegui. Eu, infelizmente, só consegui chegar agora, né? Então, eu só peguei o finalzinho, né? Mas esse PDF que você está falando agora, como eu não estou junto dos meus livros e nada, pensamento sintonia, é quando você fala naquelas ondas. Isso, isso é esse. Você já deu isso já faz tempo. Já não. A gente já trabalhou isso já faz tempo. Eu vou mandar novamente para você. Não, mas eu tenho esse material. Então tá ótimo. Foi uma aula do livro dos material. Foi uma aula ótima que das ondas, né? As ondas largas, as ondas curtas, ondas longas. Nossa, isso aí é sensacional. E aí a gente vai vendo que o tema vai se amarrando, percebeu? Isso aí. O tema vai se amarrando. Então, a nossa onda curta, a gente não consegue acessar esse andar superior, né? E os espíritos também têm uma dificuldade enorme. A gente ainda atrapalha, né? Então, realmente. Dá trabalho para eles. Dá trabalho para eles. Então, o ideal é que a gente faça esse exercício. E é através do estudo, das reflexões, que a gente vai, subindo, elevando o nosso padrão vibratório. Isso aí. E a gente vai captando. Eu mal terminei de processar, eu mal terminei de digerir a história do passado, futuro, presente. Eu ainda estou perdida naquela aula de ontem. Né? Ainda não consegui. Rose, você tem que voltar nesse assunto. Eu ainda estou tentando processar. A viagem no tempo, né? É muito interessante. Como o William falou, essas suas pesquisas enlouquecem a gente. Mas
E mesmo que a gente não consiga entender completamente, realmente, aquele onde, quando onde se torna quando, esse pensamento do Pietro Baldi, para a gente ainda difícil, né? Mas a gente vai começando a colocar essas ideias. Uma hora elas vão fazer sentido para a gente. Vai sendo tudo arquivado na nossa mente. Uma hora você vai lançar mão disso. Vai acontecer algo que você vai lançar mão disso, vai dizer, agora eu entendi o tal de quando, onde se encontra com quando, se torna quando. Entendeu? Que é o tal tempo, né? Então, é isso. Essa história das ondas de pensamento, você começa a compreender por que o Espírito disse para Jesus, quando ele perguntou, quem você é? Somos legião. Aí o pessoal pensava o quê? Legião, espírito das trevas, não é? Não era assim? Aí, olha lá o exorcista, né? Não, nós somos legião. Milhões de espíritos expressam o nosso pensamento e nós expressamos o pensamento de milhões de espíritos. Por quê? Porque estabelecemos uma sintonia com eles. Eles entraram em contato conosco, nós entramos em contato com eles. Eles conhecem o nosso pensamento, nós conhecemos o pensamento deles. Se são espíritos bons, maravilha. Mas se não são, estamos com problema. Quem você é? Nós somos legião. E aí a gente vai entendendo essas questões aí do Evangelho, né? Quando esses pensamentos foram ditos, como hoje aqui. Eu vou mandar esse PDF para vocês, tá? Também. E aí depois, quem quiser dar uma lidinha novamente. Porque aí a gente vai... É muita informação, né? Mas a gente, aos pouquinhos, vai organizando isso na nossa mente. O importante é a gente tá colocando... Agora, imagina a importância de tudo isso numa mesa mediúnica. Entendeu? Como disse Hermínio, eles são gente como a gente. Não são brinquedos, não. Não são bonequinhos, não. Toma cuidado. Da mesma maneira que eu tenho que tomar cuidado com certos encarnados, eu também tenho que tomar cuidado, porque eles são gente como a gente. Então, e quando ele diz, né, aqui, que muitos familiares que desencarnam querem ainda continuar comandando a prole de onde se encontram, é por quê? Porque eles continuam pensando e agindo como quando estavam aqui. Então, são gente, da mesma maneira que a gente muitas vezes quer dominar, eles também querem. São gente como a gente. Isso para doutrinador é muito importante, tá? O doutrinador tem que ter isso bem, bem forte na sua mente. Então, nós vamos... Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não? Então, nós vamos encerrar aqui. E quando fosse 17h45, 15 para as 6, nós retornamos para o estudo das parábolas de Jesus, tá bom? Que também tem coisa muito legal, muito importante lá. Eu vou pedir agora para a gente encerrar, para a nossa irmã Verinha fazer a nossa prece de agradecimento. Que, quem sabe o quando, onde se torna quando não vai se esclarecendo aí. Vai sim, com certeza.